Começamos mais um episódio do Valleycast, esse podcast que é construído por contribuição do Centro Universitário Vale do Cricaré, junto das ações da incubadora Cricaré Valley, e também faz parte dos conteúdos complementares do NVC-AD, né, o viés à distância do ensino do Centro Universitário Vale do Cricaré. Hoje a gente conta com a participação mais do que especial de Clóvis Júnior, o cara que tem uma carreira diferente, analista de inovação, trabalha o tempo todo com dados, e já é uma demanda que já tinha surgido aqui nos nossos bate-papos, falar um pouco sobre dados, sobre IA, sobre inovação na bruta. Eu sou o professor Felipe Oliveira, professor da área de engenharia, da área de saúde, vocês já me conhecem. Esse aqui do meu lado é Lucão, se apresenta aí, Lucão. Estamos sempre aí, Lucas, estudante de engenharia de produção aqui da UniVC, mas o papo não é comigo hoje, é com o Clóvis, se apresenta melhor aí. Fala galera, eu não sei pra onde que eu olho aqui, primeiramente, deixa eu me localizar aqui. Beleza, meu nome é Clóvis Alves Júnior, nascido e criado aqui em São Mateus, e tamo aí, sou formado em análise de sistemas. Legal. Também tenho técnico em automação e desde então comecei a olhar para essa área de automação, de inteligência artificial, de dados e me aprofundei nela e fui. Pô, legal, uma área muito massa. Eu também me interesso pra caramba e confesso que já parei nas férias passadas até para estudar um pouquinho sobre dados. Bati cabeça um pouco no Python, caí no tal do SQL, mas não desenrolei. Python sensacional. Aí eu acho que amadureci um pouquinho mais no Power BI, mas o resto eu sou amador, calor mesmo. não assumo nem bater papo sobre isso ainda. Mas Power BI acho que eu desenrolei um pouco. E aí, cara, fala um pouco sobre sua jornada, assim. Fala pra gente no detalhe como é que foi, por que você escolheu, quais foram as oportunidades que foi surgindo. O que te fez hoje, por exemplo, chegar na lista de inovação? Conta pra gente sua jornada aí, como é que foi? Cara, eu vou começar bem lá no começo. Isso, é bom assim. Cara, a gente quer saber no detalhe. Quando eu era criança é muito... Sei lá, tinha uns 12, 13 anos. Começou a ter computador e internet em casa, né? E aí meu pai trabalhava para uma empresa e a empresa fornecia um computador para ele. Uhum. Então, meu pai não usava o computador e ele não estava em casa. Era a hora que eu ia lá e futucava, olhava. E eu comecei a me apaixonar pelo computador, pela internet. Tipo, quando eu era criança eu entrava lá pra ver joguinho, clique jogos. Ainda era aquela discada, não? Discada, acho que eu sou mais velho que vocês. Discada. Ainda E aí como eu mexi escondido, né? Se meu pai ver depois, ele vai saber que eu mexi escondido. Eu tinha que descobrir como é que fazia. E, tipo, se eu não tinha internet, não tinha o Google, não tinha como. Eu ia por tentativa e erro, ia tentando lá e aprendi a mexer no computador. E aí foi passando, no ensino médio, eu coloquei na cabeça de fazer relações internacionais. Legal. Eu até passei pro VV. E aí, mas não segui. E aí eu comecei a migrar para a área de tecnologia, de informação. E comecei. Minha primeira formação, eu comecei, na verdade, como técnico de automação, e depois, em seguida, eu fui para fazer análise de sistemas. E ali no curso de análise de sistemas teve um dia assim muito chave que eu comecei a reparar algumas coisas que eu não estava vendo antes. Legal. Eu fui fazer um trabalho sobre BI. Para mim, no início, era BI. BI pra mim. Traduz pra galera. BI, beleza. Deixa eu contar que vocês vão entender. Aí eu fiquei, caramba, que negócio é esse? BI. Vocês vão entender como BI. Sim. Aí tem um Power BI, né, que vocês vão lembrar. E aí eu fui fazer um trabalho de faculdade falando sobre esse tal de BI. E aí eu fui ver, Business Intelligence, inteligência de negócios, e eu comecei a aprofundar, como é que isso funciona? Da onde que esses caras olham números e sabem como é que tá o desempenho da empresa, KPI e tal. E a partir daí eu fui desenrolando, aprendendo e fui. Aprendi bastante coisa na faculdade, né? E esse interesse inicial por BI ficou ali naquele momento, adormeceu, ficou ali. E aí me surgiu uma vaga de emprego para trabalhar fora do estado. Só que voltado mais para a área de automação e um pouquinho de tecnologia. Trabalhei fora do estado um pouquinho, me aprofundei muito na área de automação. Mas nessa época foi remotamente, híbrido, não, você foi para lá mesmo? Foi antes da pandemia, foi um pouquinho antes da pandemia. A pandemia praticamente toda eu passei fora do estado, lá no Mato Grosso do Sul. E aí lá eu consegui ver qual é o poder da automação e da tecnologia, porque eu trabalhava no campo. E aí, pra quem não conhece o Mato Grosso do Sul, lá é um estado um tanto muito quente. 40 graus fácil, faz lá diariamente. Caramba. E aí eu trabalhava na área de silvicultura, de plantio de eucalipto. E aí, você vê um cara ali no sol o dia todo ali
sabe? E aí, conversando com algumas pessoas lá, a gente viu o interesse de implementar novas tecnologias para tirar essas pessoas do campo e colocar elas numa outra vaga de emprego, colocar a tecnologia para fazer algo mais pesado, sabe? O braçal deixa pra máquina, deixa pra máquina. Legal. Entendeu? E aí, beleza. E aí chegou uma época que eu tava muito sozinho lá no Mato Grosso do Sul, falei, pô, vou voltar. E voltei pro Espírito Santo. A família toda daqui e Toda daqui, eu tava lá sozinho. Conheci uma pessoa lá. Voltei. E aí, aqui em São Mateus, eu entrei numa startup, o EasyCasa, né, que é da Soma também. Legal. E aí eu entrei nesse ecossistema da Soma. E lá nessa startup eu trabalhei com a parte de tecnologia. Eu dava todo o suporte de tecnologia ali para essa startup. E aí eu fui começar a ver algumas coisas que lá no início, na época da faculdade de BI, que eu via que eu fui vendo aqui de novo. Poxa, a startup tem que ter um acompanhamento, ela tem que olhar para números, tem que olhar para tendências, tem que olhar para o cliente. Sim, e o mundo inteiro tá falando disso. Dados, informações, olhar para o cliente. E aí, a partir do EasyCasa ali, eu comecei a desenvolver mais essa área. E aí o projeto deu uma pausa e eu entrei na Soma. Saquei. E aí foi aí que surgiu a oportunidade de eu ali trabalhando dentro da área de inovação e liderar o observatório de dados, né? A gente nomeia ele lá de observatório, que nada mais é do que trazer informações externas do mundo. Por exemplo, saiu agora recentemente o censo 2022. IBGE mesmo. IBGE, o censo. E aí a gente olha para esses números para entender, como tá as questões de moradia das pessoas. E tentar traduzir esses números em insights, que é aí que entra também a parte de ciência de dados, né? Traduzir as informações que estão chegando números, às vezes são dados até não estruturados, e transformar essas informações em insights para os diretores, para os setores, enfim. Que legal, bicho, que legal. Então, e chama Observatório de Dados esse setor, né? Mas antes a gente falar um pouco mais sobre o Observatório de Dados, deixa eu entender um pouco da jornada da startup que você participou, a EasyCasa. Como é que era a solução, que dor ela resolvia, como é que funcionava essa lógica aí? Que a galera que nos acompanha também tem um viés muito empreendedor. Inclusive a gente gravou o último episódio, foi com o Aleph também, né, do nosso ecossistema aqui de inovação. Tá naquela startup, deixa eu tentar lembrar o nome. Arco, obrigado. Já tô sabendo. É a Aleph da Arco, né, que é gestão para arquitetos, né, a startup dele. Ele falou muito sobre a jornada empreendedora dele também. A gente também trouxe um cara que tem uma jornada empreendedora diferente, que foi o Fábio, que é inclusive que é da Cacau Show. Ele pegou uma franquia, modelo de negócio validado, né, mas também não é tão simples assim. Sim, a gente vai debater um pouco sobre isso. E, enfim, até tô deixando os gatilhos para você que tá nos escutando aí. Ó, a gente deixou 2 outros gatilhos sobre empreendedorismo para você assistir. Se perdeu, tá? Esses episódios estão disponíveis aí no YouTube e no Spotify. Então fala aí um pouco sobre a EasyCasa. Como é que foi? Antes, já aproveitando esse link que você deixou aí, Show. A Soma hoje ela já tem um mecanismo, uma estrutura para fazer investimentos em startups, como existe nesse ecossistema aqui também. Então, quem tem uma startup voltada para a área do imobiliário, de construção, a Soma já tem uma estrutura para fazer um investimento nessas startups. Legal. Aí já tem a gente tem um site, soma.vc. Só entrar lá de Venture Capital. Isso, exato. E aí a gente tem essas questões lá para fazer investimento em startups. Tá, divulgando antes de poder divulgar. Mexendo aí. Falou. Tá certo. E a Soma, rapaz, separou um caixa para isso. Que se eu não me engano a apresentação oficial vai ser no Startup Weekend, né? Isso. Que vai ser o Construtec. Vai ter Vitória. Isso. Dia 22, 3 e 4, né? Isso aí. Vai ser o lançamento lá que a gente vai fazer, já falando de startups lá, né? Pô, que legal. Faz o lançamento lá. E aí o EasyCasa, a Soma é uma empresa que tem muito essa questão de inovação na mente. Na veia. Investir em startups, olhar para estratégia, olhar para negócio, olhar para o futuro e ver o que o cliente vai querer no futuro, o que ele vai querer consumir no futuro. E aí o EasyCasa, ele vem também nessa pegada. A Soma hoje, ela vende o lote pro cara e vendeu o lote e acabou, sabe? Só que aí essa pessoa, ela tem alguns serviços que ela necessita, sabe? Numa cidade aqui de São Mateus que às vezes os serviços são tão escassos e a qualidade são escassas. O EasyCasa vem com essa proposta de trazer o quê? Fornecedores bem qualificados, fornecedores que vão oferecer um serviço de segurança, de qualidade para essa pessoa. E aí o EasyCasa ele vai conectar pessoas a fornecedores.
Basicamente isso. Legal. Então, essa é a proposta do EasyCasa. Faz esse link. Esse link. Legal. Traz solução importante demais. Voltando um pouco, a gente trabalhou hoje, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Eu na PIN e ele na EasyCasa na mesma época. Você começou a olhar então para a área de BI na mesma época que eu também comecei a pegar para me interessar, né? Foi nessa época, 2021. Isso, 2021. Sim, 2021. Isso aí. Cara, hoje BI é uma parada assim, tá em altíssimo nível. Todo mundo meio que precisa saber um pouco de BI. Em todas as carreiras, né? Isso, mas a parte de dashboard é mais tranquila, que eu olho assim, de você montar, mas a parte de back que envolve SQL já começa a ficar muito mais complicado. Bem mais complicado. Então, a área de dados, inteligência artificial como um todo, chegou assim, na cara pra todo mundo, né? Agora vai, sabe? O ChatGPT democratizou a parada. O ChatGPT foi lançado no dia 30 de novembro do ano passado. Não tem nenhum ano que tá lançado esse negócio. Não, eu lembro dos rankings de crescimento dos negócios. O ChatGPT bateu, assim, em um número de usuários cadastrados. Bateu o TikTok, que era o outro fenômeno, né? O TikTok levou, acho que foram 6 meses pra bater 100 milhões de usuários. O ChatGPT bateu em 2. Minha mãe usa o ChatGPT, velho. O recorde do chat foi quebrado já, pelo Threads do Facebook. Eles atingiram 100 milhões em 5 dias. A gente até falou um pouco sobre Threads aqui uma vez, mas é que a jogada do Threads foi bem diferente. Foi uma gambiarra. Pra mim foi uma base gambiarra. Todinha do Insta, né? Mas foi, né? De uma forma ou de outra foi. Mas aí, 2 semanas depois, eles já perderam 80% dos usuários ativos. Pois então, assim, tá meio que flopando ainda. E o ChatGPT continua em alta. Teve uma queda agora em junho de usuários ativos, mas eles falaram que era por conta dos estudantes dos Estados Unidos que estavam em férias, e eles são a maior parte dos usuários. E Lucão, entendeu? Lucão mesmo não faz mais um trabalho normal. Pô, quem trabalha sem o ChatGPT hoje? Nem que seja pra dar introdução, cara. Nem que seja pra começar ali, dar o gatilho e depois você termina. Mas é isso aí, o ChatGPT ele chutou a porta sim pra entrar. Agora, o próprio Bing lançou um, né? Que é integrado com... ChatGPT. É GPT. É GPT. É o GPT. A Microsoft investiu. A Microsoft investiu no OpenAI. Sim. Entendeu? Aí eles só fizeram um link. Fizeram a integração. Integração dos dois. Inclusive no Bing lá você consegue usar o ChatGPT. O 4.0, me falaram. 4.0. Você consegue gerar imagens pelo Bing. Tá sensacional. E essa que é a porta que eles abriram pra imagem, pra vídeo, pra tudo. Pra áudio, que você tava falando mais cedo. Assim, foi um negócio absurdo. Então, assim, chegou do nada e todo mundo já começou a usar. Se sair do ar hoje, tô meio enrascado. E metade do mundo enrascado. Não fala isso não. Pô, semana retrasada, eu dei aula e meu plano de aula eu fiz o ChatGPT. Sim. Eu imputei as informações lá do jeito que eu queria, ele só organizou, colocou o horário de cada informação que deveria ser dita. Eu usei o chat para fazer o meu PowerPoint. Então, assim, hora nenhuma eu fui pro Google. Pois é. Imputando ali as informações que eu precisava e ele foi me retornando, construí toda a apresentação. Legal. E no fim das contas, talvez você até possa me explicar com mais profundidade. O ChatGPT, ele é meio que uma ferramenta, né? Um algoritmo inteligente, né? Inteligência. Mas que tem a capacidade de buscar dados. No fim das contas, é uma ferramenta de dados inteligente, né? E trazer e o grande diferencial é a linguagem que ele traz, né? Ele traz uma linguagem muito acessível, muito próxima, né? Sim. Então, as inteligências artificiais, elas são treinadas em modelos, né? Existem vários tipos de modelos. Legal. A OpenAI, eu não vou lembrar agora qual que é o modelo de treinamento dela, mas o que eles fizeram? Eles pegaram várias informações, não dá nem para mensurar a quantidade de informações e treinaram elas. Colocaram textos, imagens, é caríssimo seja lá o que for. Essa fase do treinamento é caríssima. Isso. Eles treinaram o ChatGPT com a quantidade mais rica de informação possível para que quando uma pessoa chegasse lá, escrevesse alguma coisa, ele retornasse uma informação bem valiosa para ela. E essa parte de treinamento é uma parte bem importante, né? Para que a inteligência artificial funcione. Semana passada eu até falei, o insumo básico para uma IA funcionar são os dados e a qualidade dessas informações. E até hoje, né, ela é treinada. É um exemplo daquelas coisas que aconteciam do pessoal
escrever uma parada, me viu uma chave do Windows lá, né? Aí, sei lá, perguntava de outra forma, achava um jeito interessante de perguntar que ela te dava o retorno. Só que como ela tá aprendendo o tempo todo, chegou uma hora que ela começou a cortar. Isso aí tá resolvido, né? Então, assim, ela por si só começa a aprender e cortar esse tipo de coisa, né? Isso é riquíssimo. Mas vamos lá, Clóvis, a galera que nos ouve, que quer saber um pouco, assim, da parte dessa carreira, de tecnologia, análise de sistemas, então, talvez foi onde surgiu as principais ferramentas técnicas que te permitiu galgar essa jornada profissional que você tem seguido. Uma dúvida que surge, assim, inclusive para quem nos ouve, que é da área de análise de desenvolvimento de sistemas, também é um curso do Centro Universitário Vale do Cricaré. Quais são as principais hard skills, assim, principal software, ferramenta que você começou aprendendo, você começou aprendendo qual e foi evoluindo para qual, que você acha que te contribuiu com sua carreira, assim, com sua jornada? Tá, legal. Dá uma dica pra galera. Para análise de dados, até o Excel conta, que é uma ferramenta poderosíssima para fazer uma análise de dados. Então, assim, para quem não tem nada, o Excel já faz muita coisa. Boa. Uma questão que eu comecei por alto e fui me aprofundando, né? Comecei lá no raso. Comecei aprendendo Power BI. Pô, o que eu posso fazer aqui no Power BI da vida? E eu fui me aprofundando. E aí eu fui chegando em Python, fui aprendendo um pouquinho de SQL. Então, assim, hoje, como dados e inteligência artificial conversam muito, eu diria que aprender Python, que é a linguagem das IAs, é um ponto muito importante. Python e SQL. São duas hard skills que são interessantíssimas do cara ter. Entendi. Python e SQL. Tá a dica aí. Lucão, você sabe alguma dessa aí? Cara, eu comecei a estudar SQL, mas assim, me perdi no meio tempo e dei uma parada. Mas Python não, eu sempre tive muito interesse, mas eu nunca peguei pra aprender de fato. SQL é mais de organização de dados. Banco de dados, né? A linguagem dos bancos de dados, SQL. Já ouvi falar que ela nem tipo uma linguagem de programação. A galera chama de linguagem de comunicação de dados, né? De selecionar e tal. Isso aí. Mas nunca cheguei a meter a mão na SQL também ainda não. Assim, pelo que eu entendi, do pouco que eu estudei, é como se você estivesse abrindo as pastas de um Windows. Só que você tá fazendo isso digitando coisa por coisa que você tem que abrir. Até achar o dado que você quer pegar e imputar ele para uma visualização que você quer. Então, assim, é massivo, mas é bom de aprender. É muito massa de aprender. Legal. E então a parte de dados, hard skills foram essas. E de soft skills, assim, o que você acha que contribui para qualquer profissional dessa área de TI, de programação, de dados? Assim, qual soft skill conta? Oralidade, relacionamento, criatividade, dá uma moral. Cara, algumas coisas eu fui aprendendo no caminho, mas tem umas que são interessantíssimas que às vezes as pessoas nem prestam muita atenção. Por exemplo, um cientista de dados, ele o tempo todo ele tem que estar falando, ele tem que passar os insights. Ele tem que saber se comunicar com as pessoas, ele tem que saber passar essa informação de uma forma correta e coerente para as pessoas. Então, essa seria uma das soft skills. E uma outra muito interessante, e uma das que é mais faladas, que é o pensamento analítico, né? Você saber ali, ter esse senso crítico e o senso analítico para você ser um bom cara que sabe extrair informações e dados do que você estiver observando. Pensamento analítico, deixa eu ver se eu entendi, quando você disse sobre pensamento analítico, tem a ver com aquele perfil de pessoa que é muito atenta ao detalhe, ao detalhinho ali, né? Analítico é aquele cara que está atento porque no fim das contas programação exige muito disso, né? De saber a vírgula ali, saber usar o símbolo, que faz toda a diferença. Mas outra coisa que o chat democratizou pra caramba. Democratizou. De você conseguir pegar o código lá. Pronto, legal. Basicamente. E aí, Lucão levanta um ponto importante. O que você acha disso? Você acha que uma das carreiras que já tá próximo de ser ameaçada seria essa carreira de programador? O que você acha disso? Cara, eu já testei o ChatGPT ali para alguns códigos. Boa. Inclusive, a primeira vez que eu usei lá, que eu fiquei impressionado, foi justamente isso. Eu tava fazendo um scriptzinho em Python, e aí eu fiquei em dúvida lá como poderia fazer, e meu intuito no ChatGPT era tirar a dúvida. Como eu faço isso daqui assim, esse assado? E o ChatGPT simplesmente me deu o código. Eu copiei, colei, testei funcional, lá. pá.
deu um errinho lá, mas eu fui testando umas 3 ou 4 vezes e ele me deu o código pronto para eu usar. Cara. Entendeu? Existem algumas carreiras que são sim ameaçadas. Programador, não sei, porque o ChatGPT ele ainda não consegue fazer alguns códigos mais complexos, mas ele consegue sim fazer algumas coisas. Talvez para pequenas aplicações, talvez ele substitua o programador, entendeu? Mas assim, existe no mundo inteiro, né? Pô, vou perder meu emprego, como é que vai ser no futuro, como é que sabe? Mas eu acho que o ChatGPT ele democratizou muito, como vocês falaram, essas questões de você construir seu próprio conteúdo. Você fazer você construir. Pô, eu sou um empresário e eu quero construir um aplicativo. Pô, eu sei as demandas do meu negócio, eu sei o que o meu negócio precisa. Não preciso contratar um outro terceiro para fazer, sabe? Então o chat ele trouxe muito essa democratização das informações de construir as coisas. Um autor que eu acompanho sobre esse mundo da IA que começou aí chama Walter Longo. O cara é um monstro aí, se posiciona como futurista, muito interessante, assim. Não sei se vocês já ouviram falar do Walter. Eu não. E Walter Longo, ele nesse assunto, né, sobre o potencial da inteligência substituir carreiras, ele fala muito sobre quem tem capacidade imaginativa, uma inteligência artificial vai demorar mais para substituir. Não que não seja capaz, mas vai demorar bastante. Por exemplo, o chat, a gente chega com uma demanda para ele e ele talvez resolva, faz um código para a gente, mas quem cria o negócio que é uma solução criativa para uma dor que exige o código, isso aí é difícil substituir. Porque envolve muito de imaginação, sacou? Né? Para um problema comum, a gente pode imaginar diferentes soluções, pivotar várias soluções diferentes também, e aí vai muita capacidade imaginativa. E aí capacidade imaginativa é uma coisa ainda muito, muito humana, né? O ChatGPT, ele tem uma as IAs como um todo, né? Ele tem uma peculiaridade muito importante, que é você colocar um input correto para ele, sabe? Então, por exemplo, se eu sou um programador e eu ponho o input correto, a probabilidade dele me dar um output correto, sim, ou próximo ao que eu estou precisando, é maior. Se eu colocar uma pessoa leiga, você não sabe nada de Python, Lucas. E aí você, Python, o chat, faz esse código aqui para mim em Python. Talvez ele não vai te compreender corretamente. Ou ele vai te dar um código muito generalista que não vai te atender. Pode até funcionar, mas pode ser uma parada que é totalmente diferente do que eu tinha em mente, assim. Por exemplo, se você estiver fazendo uma análise de dados usando o chat, você tem que saber quais são as perguntas corretas que você tem que fazer. Você já tem que saber o detalhe ou saber quais são as nuances que você está procurando. E você tem que dar o input correto. Se você não sabe o que você está procurando, ele vai te dar uma informação generalista. Legal. E não vai te atender. E daí surge uma carreira já, né? Uma carreira nova relacionada ao uso da IA, que é o engenheiro de prompter. Já tem gente vendendo curso. Já tem pós-graduação. Cara, engenharia de prompter. Lançaram o chat em novembro e em janeiro já tinha curso lá. Como perguntar? R$180 por dia com o ChatGPT. Isso aí aparece muito todo nas redes sociais. Eu tô nesse nicho aí lá do pixel da rede social do Facebook. Mas, pois então esse uso da inteligência tem essa funcionalidade, tem que saber fazer o comando certo, né? Que fazer o prompter certo. E nessa linha aí, você acha que daqui a pouco até o prompter é capaz de ser criado por uma inteligência? Você acha que em algum momento ela vai ter autonomia assim, completa para a solução de um negócio? A gente vai colocar uma IA numa empresa e até os comandos necessários ela vai ser capaz de notar? Isso você já viu um caso desse e tal? Cara, as IAs elas têm níveis, né, de classificação. Lá no início, a gente tinha algumas IAs que elas eram feitas para um propósito específico. Por exemplo, tinha uma IA que sabia jogar xadrez. Ela jogava muito bem xadrez, ela só fazia aquilo. E aí, com o tempo, foi abrindo-se o leque. O ChatGPT ele já tá numa fase que ele responde várias coisas para diversos fatores. E aí, um terceiro e último nível seria uma inteligência, uma superinteligência, que ela tomaria decisões por si própria, sem necessariamente pedir alguma autorização de um ser humano.
Autossuficiente. Autossuficiente. Ela faz porque ela acha que é o certo, sabe? Aí que chega na polêmica ética. E aí a gente... Eu nem lembro mais qual foi a pergunta que você fez lá no começo. Você acha que tá próximo? Basicamente foi esse terceiro nível aí da autossuficiência. Sim. Tá próximo, tá distante. Rolou aquela carta, né, dos caras lá, do Elon Musk, pra mandando tentar segurar. Parar por um tempo, né? Então, essa carta aí também, ela pode trazer alguns dilemas, né? Eles fizeram isso realmente por uma questão ética ou foi por uma questão comercial? Dá uma segurada aí, galera, sabe? Há boatos que eles pediram pra segurar que eles não estavam acompanhando uma outra galera que já tava ficando na frente. Então, assim, veio tão rápido que a gente tá discutindo várias coisas ao mesmo tempo que a gente não sabe é comercial, é o que é ético, sabe? Então, eu acredito que logo vai ter uma inteligência artificial aí muito grande que vai sim substituir algumas pessoas. Eu tava até escutando um podcast falando que as pessoas às vezes têm medo de serem substituídas, né? De cargos mais baixos. Mas se você olhar para pensar um pouquinho, você vai ver que talvez os C-levels, os cargos mais altos, que talvez estejam mais ameaçados. Porque eles são muito mais focados na questão estratégica, de pensamento. Enquanto a galera que tá lá embaixo é braçal, fazer esforço, sabe? Sim. Então, assim, eu imagino que logo a gente vai ter uma inteligência artificial aí, não sei se disponível ao público, mas que vai estar num nível desse aí, altíssimo aí. O ponto de estar disponível é outro tema, assim, que eu outro dia estava refletindo, né? Porque todo mundo soube de IA, todo mundo se ligou em IA quando saiu o ChatGPT, e ele veio com uma ferramenta para ganhar público, né? Ele veio para chamar a atenção, para todo mundo saber. Só que, até no podcast também, a galera começou a discutir sobre como a China está investindo pesado em inteligência artificial. E lá, sem entrar em viés de confirmação nem nada disso, mas é outro regime político. Inclusive não é democrático. E esse regime político não democrático não tem obrigação nenhuma de expor o que ele está fazendo por lá. Então, é por isso que nesse mesmo podcast que a galera levantou, será que essa carta é para pedir para... Porque é um pedido que é aquele pedido que é impossível de cumprir, sabe? Galera, fica 6 meses parado aí no desenvolvimento de IA, que daqui a pouco a gente vai destruir o mundo. Então deixa a gente fazer uma carta aqui ética. É um pedido que é meio boçal. A galera da TI falou, a galera da tecnologia, ninguém faz um pedido desse. Aí começaram com algumas hipóteses. E uma das hipóteses levantadas é que talvez haja na China uma inteligência que está muito mais evoluída, que ninguém sabe que está presente. E já está presente na nossa vida. E que está alimentando dados, que está alimentando biometria, que está alimentando muita coisa. Lá tem tudo isso de biometria da pessoa, de escaneamento facial. Cara, sinistra lá. As IAs como um todo, a gente está tendo contato com elas agora. Mas em 2017 o Facebook já tinha uma inteligência artificial. E deu um problema lá que, pra você ter ideia, as duas IAs criaram uma linguagem própria, as duas ficaram conversando. E acabou. Ninguém conseguia reverter isso. Eles bloquearam, acabaram o processo. Na China mesmo, na minha época de faculdade, fiquei sabendo de uma inteligência artificial lá na China, que ela começou a dar respostas que tipo, contrariando o regime político lá. Aí os caras, vamos parar por aqui. Então, assim, já de muito tempo atrás já existia. Então, por isso que eu não falo assim, eu falo que não dá. Eu não fico tão surpreso se do nada aparecer uma notícia, tem uma IA muito forte, muito poderosa e já no mundo disponível. Eu não me surpreendo com isso. Sim. E falando da China também, eles são um dos maiores captadores de dados no mundo. Um tempo atrás o TikTok surgiu, né, essa hipótese de que o TikTok ela estava usando a câmera frontal do seu celular para monitorar, para escanear a sua face. Em qual sentido? Apareceu ali um curso para você de IA. E a forma como você se expressa ali, olhando para o celular, eles vão falar... As microexpressões, eles vão... vai dar tipo um feedback lá pro anunciante falando, o anúncio foi bom, o anúncio foi ruim, sabe? Não, gigante, e isso entra em alguns casos éticos muito importantes. Não dá pra duvidar, né? A China também, eles usam, né, câmeras pela cidade inteira para monitorar a face das pessoas. Aqui no Brasil até surgiu, tem uma empresa, inclusive aqui no Espírito Santo, que eles fazem isso, só que eles, obviamente, eles usam isso para uma questão de segurança. Eles têm câmeras comunitárias, eles colocam em ruas
E aí, por exemplo, se acontece um furto, um roubo, alguma coisa, ela consegue identificar a face do cara, salva aquela informação, e aí se existirem mais câmeras espalhadas pela cidade, ela consegue monitorar, mapear, pra ver onde que o cara coisa passou. De filme, assim, abre aquela tela que parece a cara da pessoa, digital de um lado. E aí você vai pra rosto, vai pra carro, placa. Se eu não me engano, se foi usado... Eles usaram isso lá em Aracruz, quando teve aquele ataque na escola lá em Aracruz. Atentado. E aí eles conseguiram mapear a placa do carro para ver onde que o carro foi e eles estão interligados com a polícia, né? E aí eles conseguem fazer essa comunicação um pouco mais ágil. Pô, que legal. Então, voltando à China, eles têm um dos maiores, se não o maior super app. Que é um aplicativo que reúne vários serviços. Se não me engano, é dentro do WeChat? WeChat. Lá na China eles não podem usar um Google, não tem Facebook, não tem o Instagram. É outro mundo, cara. Então, assim, tá tudo incluso ali no WeChat. O WeChat tá linkado ao governo. Então, assim, o governo tem um controle total ali da população através sabe tudo. do aplicativo dos dados, sabe? É uma parada de cenário de George Orwell mesmo, sabe? Aquele livro de 1984 lá do Big Brother, que, rapaz, é isso mesmo. Controle de dados, você sabe tudo mundo tá fazendo. Fez coisa errada, já desvia, já pune. Mas só puxando um pouco agora pro observatório de dados. Bora. O que você faz por lá? Como é que funciona esse observatório de dados voltado para uma finalidade da empresa, do negócio? Exato. Fala um pouco sobre isso. O observatório de dados, ele surgiu também, não tem um ano ainda de surgimento. Ele ainda está em desenvolvimento. E ele parte de uma premissa da Soma de olhar o mundo externo. Lá na Soma existe internamente um BI, já olham para os parâmetros internos de negócio. Mas surgiu a necessidade de olhar externamente e entender algumas coisas em relação ao cliente, em relação ao mercado, em relação à engenharia, à arquitetura. E a gente municiar os diretores com informações privilegiadas, informações de mercado sobre o que está acontecendo no mundo externo. Meio que em tempo real, assim, né? Em tempo real, ainda não. Entendi. Ainda não. Mas, por exemplo, as informações do censo agora, a gente tem que pegar lá, desmiuçar essas informações e falar, olha, tá acontecendo isso. Por exemplo, uma informação do censo. As pessoas, tem alguns centros metropolitanos que estão perdendo população. Por exemplo, Salvador perdeu população. Mas por que essas pessoas perderam? Por que essa metrópole perdeu população? O senso de segurança das pessoas nessas regiões caiu. Eles não se sentem abraçados por algumas questões de governo, né, de saúde, educação. E por uma busca melhor de qualidade de vida, eles estão preferindo sair desse grande centro e migrar para o interior. E aí, por que essa informação é valiosa? A Soma, ela trabalha majoritariamente e está em cidades de interior. Então, acende o sinal. A Soma talvez tenha que olhar para essas pessoas que estão vindo para cá. Estão saindo de grandes centros e migrando para o interior. E aí o observatório vai vir justamente nesse contexto. Pô, vou olhar para um censo, vou trazer informações. Vou olhar para pesquisas, por exemplo, da geração Z. Eu vou olhar, como é que a geração Z vai consumir um lote daqui, sei lá, 10 anos? Daqui a 20 anos. O que esse cara tá pensando de família? Será que esse cara quer morar num container ou quer morar num duplex? Num triplex, né? Faz diferença. A função do observatório é essa. Antecipar alguns passos. Pô, legal. Entendeu? Vou olhar pros concorrentes aqui. Tenho que olhar pros concorrentes. O que eles estão fazendo? O que eles estão oferecendo? A geração Z que a gente falou, eles querem vão morar num container, eles vão ser nômades digitais. A gente vai ter que construir o que? Resort para os caras virem passar um ano aqui, um mês e ir embora, sabe? Antes um pouquinho da pandemia existia a tendência de diminuição dos apartamentos. E co-living também entra muito. A pessoa quer morar perto do serviço dela. E aí o que ela faz? Não tenho condição de pagar num apartamento grande, só eu vou morar perto do meu emprego, deixo de passar 2-3 horas no trânsito e moro num apartamento menor. Sabe? Então a gente fica olhando essas tendências. Inclusive no meio do ano, no início do ano, a gente trouxe uma palestrante para falar um pouquinho sobre futurismo, para falar sobre o futuro, para falar sobre a importância dos dados. Então, assim, o observatório
não dá para definir assim, é isso aqui. Mas a gente traz informações externas, analisa e gera insights dentro da Soma Urbanismo. E gera insights estratégicos. Exato. Cara, que nível de maturidade de negócio. É muito bacana. Algumas multinacionais têm essa prática. Durante o meu mestrado na área de petróleo e tal, na área de química, era um evento de petróleo, e o pessoal trouxe um case da Shell, né, que construía cenários políticos aí para 10, 15 anos, com base nesse observatório mais ou menos de dados também. Muito rico isso. Cara, a gente já vai ter que partir, nosso tempo voa. Que isso? Tô falando, o tempo voa. Clóvis, deixa uma mensagem final aí para quem tá se preparando, quem é da área de tecnologia de informação, dá uma dica assim, galera que tá me escutando, cara, se dedica nisso, investe nisso, persiste nisso. O que você falaria para esse pessoal? Cara, falaria pra galera realmente estudar, focar a galera que deve estar aqui, deve fazer graduação em análise de sistemas, foca, aprende mesmo, usa a internet positivamente pra você aprender algumas coisas. O YouTube tem conteúdo muito gratuito. Eu tô usando o ChatGPT pra aprender muito conteúdo. Escreve ele e aprende. Eu tenho muito essa questão, né, igual eu falei lá no começo, né, sobre explorar e tentar fazer. Tenta e faz. Não fica só olhando o vídeo, sabe? Então, assim, use a internet ao seu favor, use as tecnologias ao seu favor. Vai dar muito certo pra você, eu tenho certeza. E se aprofunde. E se exponha na internet também. É isso aí, um ponto importante. Lucão, deixa nossas redes sociais aqui. Cricaré Valley no Instagram, YouTube. YouTube é Valleycast, se eu não me engano, né? Valleycast no YouTube, no Spotify. E em breve no SoundCloud também. Beleza. Clóvis, quem quer consumir seu conteúdo, quem quer te conhecer um pouco mais, te encontra como aí nas redes sociais? Cara, eu não ponho muito conteúdo na internet, mas se quiser me seguir lá, Clóvis JNR no Instagram, Clóvis Júnior, pode encontrar também no LinkedIn. Ou pode seguir ali o conteúdo da Soma, que vez ou outra ali eu apareço com alguma coisa ali, fazendo alguma coisa diferente. Legal. Pessoal, esse aí foi o Valleycast de hoje, voltado para uma nova carreira. Espero ter contribuído aí com a galera que nos assiste. Satisfação estar com vocês, por hoje é só. Valeu! Valeu! Valeu!